Sair da religião. E agora? Para onde ir? Eu sou o Valdir Camilo, eu sou cristão, pesquisador da Bíblia e também terapeuta especialista em saúde emocional. E hoje eu quero dar consideração a algumas questões de pessoas sinceras que se veem perdidas, né? Quando elas sentem que o local em que elas estão, o local religioso, a comunidade em que elas se encontram, que estão inseridas, não é mais para elas, então elas ficam muitas vezes perdidas. E agora, para onde é que eu vou? Eu recebi algumas perguntas, né, com relação ao meu posicionamento do vídeo anterior que eu fiz. Então, olha só que interessante. Eu vou ler para vocês aqui. A Eva Regina, na parte final do comentário dela, ela falou o seguinte. Então eu pergunto, ela colocou um primeiro aqui, né? Fiquei triste porque não sei qual religião ir. Porque se nenhuma está 100% certa, então eu pergunto, em que sentido a Bíblia fala o caminho é estreito e do caminho largo? O que devo fazer? É um fato que nenhuma religião tem toda a verdade. As religiões cristãs possuem verdades e também falsidades e heresias, né? Todas elas. E aí a pergunta é bem pertinente. A pergunta é o que devo fazer? A Nilda Batista Barbosa, ela perguntou aqui para mim, né? Agora vocês vão para onde? Né? Uma vez que agora nós deixamos a religião Testemunhas de Jeová, então a pergunta que ela fez é: vocês vão para onde? E a Solange Paim falou o seguinte: obrigado, irmão. Só não tenho certeza qual religião frequentar. Tomar a Santa Ceia. Sei que Deus, Jeová e seu Filho Jesus Cristo me têm ajudado. Vou tomar a decisão certa. Muito obrigado, amamos suas lives. Então, veja que interessante, né? Essas perguntas, elas mostram que as pessoas ficam muito focadas em uma entidade, em um grupo, uma corporação, uma comunidade, né? Uma religião, uma denominação, porque elas foram doutrinadas dessa forma, né? E é interessante que esse questionamento já foi feito há cerca de 2.000 anos atrás. Há cerca de 2.000 anos. Quando Jesus conversou com uma samaritana, ela também perguntou, em João capítulo 4, versículo 20, ela falou assim: nossos antepassados adoravam neste monte. Ela estava ali se referindo ao Monte Gerizim. Mas vocês dizem que o lugar onde as pessoas devem adorar é em Jerusalém. Então perceba que ela também estava preocupada com locais, com o onde, né? Nossos antepassados adoravam aqui, neste monte. Esse era o lugar. Mas vocês, judeus, dizem que o lugar onde as pessoas devem adorar, quer dizer, onde as pessoas devem adorar, é em Jerusalém. E lembrar que esses dois locais que ela citou realmente eram muito emblemáticos, né? O Monte Gerizim e também Jerusalém, né? Hoje, seria como falar de Meca, né? A cidade que os muçulmanos visitam, o Vaticano, que é ali o polo da Igreja Católica, né? Então, ela estava muito preocupada com o lugar, com o onde, como alguns de vocês também estão. Tá? Por isso que eu quis fazer aqui esse vídeo. Mas o que Jesus falou, né? O que importa é o que o nosso mestre falou para ela. Ele diz o seguinte, em João 4, 23 e 24. Contudo, vem a hora, e agora é, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai com espírito e verdade. Pois realmente o Pai está procurando a esses para o adorarem. Deus é espírito, e os que o adoram têm de adorá-lo com espírito e verdade. Então Jesus mostrou que não é o lugar que é importante, mas é como você adora Deus. Adorar com espírito, né? E também em verdade. Toda a verdade que você entender, que você descobrir, então levar a sério essa verdade, né? Pela pesquisa das escrituras, pela oração, pela orientação divina. E eu já fiz uma live, né, melhor dizendo, um vídeo, sobre a parábola da rede de arrasto. E essa parábola mostra que não existe uma religião verdadeira, mas que Jesus, ao longo de 2.000 anos, tem usado as religiões cristãs no que elas cumprem o seu papel, que é trazer peixes, ou figurativos peixes, pessoas para Cristo. Aqui em Mateus capítulo 13, versículos 47 a 50, nós encontramos esta parábola, onde ele falou o seguinte: também o reino dos céus é semelhante a uma rede de arrasto baixada ao mar e que apanhou peixes de todo tipo. Então veja, ele citou uma rede. O que é uma rede? É um instrumento de pesca. A pesca é a pregação das boas novas. O próprio Cristo começou essa pescaria. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 19, ele falou para os seus primeiros discípulos: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Então, ele iniciou essa pescaria. Ele lançou essa rede. Mas, com o tempo, essa rede, como é que ela pescaria peixes? De que maneira? Então, a história, isso é histórico, a história tem mostrado que as religiões cristãs levaram Bíblias, né, levaram missionários para as pessoas,
pregaram sobre Cristo, cada uma com seus erros e acertos. Mas foram elas que trouxeram peixes para Cristo, tanto indivíduos cristãos e cristãos individuais, como também religiões ou denominações cristãs, né? Então, todas as religiões cristãs ao longo do século, elas participaram dessa pescaria, porque essa pescaria começou lá com Cristo. E quando é que ela finaliza? Só no final do sistema de coisas, diz aqui. O versículo 48 diz, quando ela ficou cheia, apenas quando ela ficou cheia, arrastaram-na para a praia, sentaram-se e juntaram os peixes bons em recipientes, mas jogaram fora os imprestáveis. Assim será no final do sistema de coisas. Bem, nós não chegamos ainda ao final do sistema de coisas, então essa rede continua pescando. Por 2000 anos, religiões como a Igreja Católica Romana, as igrejas católicas ortodoxas, o protestantismo, pescaram pessoas para Cristo. Veja só. Então, o foco não era quem pescava, tanto cristãos individuais como denominações religiosas cristãs. Mas o foco era que elas cumpriam o propósito de trazer pessoas para Cristo. Peixes bons e peixes maus. E o peixe, ele é bom não pelo fato de ter sido pescado por essa denominação ou por aquela denominação. Ele é bom porque ele é sincero, ele crê na palavra de Deus e ele executa tudo aquilo que ele entendeu. Entendeu? Então, esse é o ponto que a própria parábola mostra. Então, quando você busca na história da humanidade, né, nos 2000 anos subsequentes a essa parábola, você vê que as religiões cristãs cumpriram esse papel. E ainda cumprem. Entendeu? Então, o ponto não é qual religião, onde a pessoa entra, em que lado da rede o peixe cai. Não é isso que é importante. O importante é se o peixe é bom ou ruim. Se ele decide servir a Deus e a Cristo com tudo aquilo que ele está recebendo de entendimento da Bíblia, ou se ele decide não fazer isso. Entendeu? E se por cerca de 2000 anos foi assim que Jesus agiu, ele não disse que mudaria. Ele falou que será assim até o final do sistema de coisas. Então, o ponto não é onde. Não é onde. Entendeu? Não é onde. Como nós vimos, Jesus falou, é o como. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Todas as religiões têm verdades e também têm falsidades. Mas as pessoas sinceras, né, comparadas aos peixes bons, são aquelas que o que elas aprendem de certo, que elas veem que está na Bíblia, elas seguem. Elas seguem. Embora também elas tenham recebido ensinos desencaminhadores, né? Toda religião tem ensinos verdadeiros e ensinos falsos, ok? E a questão, então, como já falei, não é o onde, é o como e também é o quem. Por exemplo, em João capítulo 6, aconteceu uma coisa interessante, né? Jesus falou algo lá, as pessoas não entenderam, e o versículo 66 em diante disso. Por causa disso, muitos dos seus discípulos foram embora para as coisas deixadas atrás, e não andavam mais com ele. Portanto, Jesus disse aos 12, será que vocês também querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Olha que a pergunta não foi, para onde iremos? Ele não estava preocupado com onde, mas para quem iremos? O Senhor tem declarações de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Então, veja, o ponto é Cristo. O como você já viu, adorar a Deus em espírito e em verdade. Com toda a verdade que você descobrir, você praticar, você viver aquilo. E não é onde, mas sim quem. Quem? Que é Cristo. Então você deve se voltar para Cristo. Entendeu? Independente da denominação, se você está numa, se você não está em nenhuma, mas é se voltar para Cristo. A Bíblia, ela centraliza tudo em Cristo. Dentro do cristianismo, no Novo Testamento, Cristo é a pessoa para quem nós temos que nos voltar e seguir. E esta é a vontade do Deus Pai Jeová, ok? Inclusive, nós temos textos que comprovam isso, né? Que talvez você já conheça. 1 Timóteo 2,5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Um homem, Cristo Jesus. Então, não existe outra ponte de ligação entre você e Deus Pai. Não há. É só Cristo. Não é uma organização religiosa. Se ela se colocar no papel de Cristo, ela está pecando. Então, nenhuma organização religiosa vai unir você a Deus. Essas religiões, elas podem apresentar para você o cristianismo, apresentar para você a Bíblia, apresentar para você um ensino bíblico que elas têm, que contém verdades e também falsidades. Mas é Cristo a pessoa para quem você deve ir. Em Romanos 6:3 diz, fomos batizados em Cristo Jesus. Você não é batizado em uma religião. Se você foi batizado em uma religião, já está errado. Não, fui batizado naquela religião lá. Sou seguidor daquela religião lá. Então já está errado. Você é batizado em Cristo Jesus. O batismo correto é o batismo que entra numa relação com pessoas, né? Com o Deus Pai, Jeová, com o Senhor Jesus Cristo, e você passa a ter também a influência do Espírito Santo. Você também é ungido, gerado pelo Espírito Santo, como está escrito, né? Como Paulo fala em 2 Coríntios 1:21, né?
Quem garante que nós e vocês pertencemos a Deus e quem nos ungiu, né? Quem garante que nós e vocês pertencemos a Cristo e quem nos ungiu é Deus. Então, veja, todos os cristãos, eles recebem essa influência do Espírito Santo, são ungidos ou designados pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus, tá? Também o texto de João, capítulo 15, versículo 1 a 5, onde Jesus falou: eu sou a verdadeira videira e meu Pai é o lavrador. Permaneçam em união comigo, ou permaneçam em mim, e eu permanecerei em união com vocês, ou permanecerei com vocês, ou em vocês. Ele fala aqui: assim como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, a menos que permaneça na videira, e a videira é Cristo, vocês também não podem dar fruto a menos que permaneçam em união comigo. Veja que ele colocou comigo, a pessoa dele. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em união comigo e eu em união com ele, esse dá muito fruto. Pois separados de mim, vocês não podem fazer nada. Separados de mim. Não é de uma entidade religiosa, mas de Cristo. Então, esse é o ponto. Então, não é para onde eu vou, é para quem eu vou. E nós, como assumimos a posição de seguir a Cristo. Porque essa é a forma que Deus Pai Jeová quer. Que nós sigamos o nosso Mestre Cristo. Ele mesmo falou, né, Jesus? Sigam-me, em Mateus 4,19. Então, esse é o ponto. Você não tem que se preocupar com onde. Entendeu? O onde, não importa. Como Jesus falou. Não é nem nesse monte, nem em Jerusalém que vocês adorarão o Pai. Mas o Pai, ele quer verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, toda a verdade que você entender, que você conseguiu chegar a entender, então pratique, cumpra. Faça a sua parte, obedeça o que está escrito. Você entendeu? Então, coloque em prática. Busque também a verdade. Busque através das Escrituras. Como Jesus falou, se permanecerdes em minha palavra, sois realmente meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Então, o ponto é buscar a palavra de Cristo. É o que está escrito nos evangelhos, nas cartas apostólicas. Então, obedeça. Dessa forma, você vai se unir a Cristo. Esse é o ponto. Então, não é a questão do onde, porque você não precisa desse onde. Você precisa, sim, de quem? Quem é Cristo? E o como em espírito e em verdade. Tá? Eu sei que é natural que nós gostemos de nos associar. Porque nós somos seres gregários. Faz parte do ser humano ser gregário. Até os animais são assim. Deus nos fez assim. Mas vamos nos associar com pessoas que pensam como nós. É por isso que eu faço reuniões cristãs online, para que nós possamos, nós que cremos de uma forma em comum, nós possamos nos fortalecer na fé. São reuniões não denominacionais, porque o foco não é uma denominação, entendeu? O foco é Cristo. E quando Cristo falou sobre o caminho estreito, ele não falou que era uma religião. Não está escrito ali que é uma organização religiosa, não está escrito nada disso. Você vê que seguir a Cristo é um caminho estreito. Porque você obedecer às práticas cristãs, você seguir tudo que Cristo mandou, é um caminho estreito. Exige o quê? Exige abnegação, exige persistência, perseverança, exige amor, não é? Então é um caminho estreito. Diferente de seguir as coisas do mundo, que é um caminho largo. Seguir os valores cristãos, os princípios cristãos, é um caminho estreito. Então você vê aí que o comportamento cristão é um caminho estreito. Mas ali não está escrito que é uma religião, uma denominação religiosa, não está escrito nada disso. Alguns leem uma coisa e enxergam outra, tá? Por causa justamente de uma programação mental que a pessoa recebeu. Mas você vê como Jesus sempre falou que seguir a ele significa a pessoa estar disposta a renunciar suas vontades, a abandonar o que tem que ser abandonado, as coisas erradas, abandonar as coisas erradas. Então você vê que é um caminho estreito seguir a Cristo, porque Cristo é o caminho, não é uma religião. Não é uma religião. Ele mesmo disse em João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, por uma pessoa. Não é por um grupo, não é por uma denominação, nem por uma comunidade religiosa, mas por uma pessoa. Então, ligue-se com Cristo. Tá? Ligue-se com Cristo. E se você quiser também se associar online conosco, nós temos o prazer de estar juntos em união, em comunhão, mas sempre destacando o nosso líder, que é Cristo. O ponto é Cristo, seguir a Cristo. E eu fiz esse vídeo também, porque até me foi proposta essa colocação, pela Família Sagrada Motivacional. Falou o seguinte aqui: Valdir, seria interessante fazer um vídeo para aqueles que saíram ou pensam em sair da torre, que ainda acham que precisam ir para outro lugar ou denominação para ser aprovados por Deus. Eles não enxergam que não é um lugar, mas uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Exatamente. João 6,68, Para quem iremos? Para quem iremos,
O Senhor tem declarações de vida eterna. Então, volte-se para Cristo, tenha uma relação com Cristo, e por meio de Cristo, tenha uma relação com o Deus Pai, o soberano Senhor Jeová. Isso está escrito, né? Se você pegar as Escrituras, né? Se você pegar as cartas, tudo, você vê que nós temos que ter uma relação com Jesus e também com o Deus Pai, né? E temos que nos permitir ser influenciados pelo Espírito Santo. Ter o fruto do Espírito Santo, que inclui qualidades, como amor, a bondade, a fé ou fidelidade, o autodomínio, o domínio próprio, né? A benignidade, a mansidão ou brandura. Então, são qualidades que nós precisamos desenvolver, né? Paz, paciência, entendeu? Tudo isso está envolvido em você estar em conexão com o Cristo e, por meio de Cristo, com o Deus Pai Jeová, ok? Então, eu espero ter te ajudado, né, para você mudar o seu foco, você entender que não é um lugar que vai te aprovar, não é um lugar. Afinal de contas, na parábola da rede de arrasto, você vê que por 2000 anos, religiões cristãs foram usadas por Jesus para trazer pessoas para Cristo, peixes bons e peixes maus. Então, não era a religião, não é essa pessoa se tornou batista, metodista, assembleiano, não é esse o ponto. É presbiteriano ou católico, não era esse o ponto. Porque todas essas religiões participaram, foram 2000 anos, e ainda continuam participando. Entendeu? Não tem outra forma de você entender a aplicação histórica, a aplicação na prática dessa parábola, sem a história da religião, das religiões cristãs. Não tem como entender. Então, as religiões cristãs foram usadas por Jesus naquilo em que elas pescaram peixes para ele. Naquilo em que elas ensinaram o certo, não no que elas ensinaram o errado, naturalmente. Então, o ponto não é a religião que determina a salvação de ninguém. Nem tem cabimento nisso. A salvação está em Cristo. Isso é bíblico. A salvação está em Cristo. Nenhuma religião pode se colocar no lugar de Cristo e dizer só nós salvamos ou a salvação só está em nosso meio. Não existe isso. Isso não é bíblico. Tá bom? Então, eu espero ter te ajudado, né, para que você se alinhe com o pensamento bíblico, né? Muitas pessoas têm vindo, eu deixei embaixo no último vídeo um link para que vocês possam entrar em contato, né, buscando ajuda espiritual, emocional, né, e também participar das reuniões cristãs que nós fazemos semanalmente. E eu peço até paciência àqueles que estão entrando em contato, porque a minha secretária está trabalhando dobrado, né? Porque muitas pessoas estão vindo buscando ajuda. Isso é muito bom. São pessoas que estão se conscientizando, né, de que precisam de Cristo, não é de mim, não, de forma alguma, entendeu? Nem de mim, nem de outra pessoa. Mas precisam de Cristo, que só por meio de Cristo que vem a salvação, só por meio de Cristo que vem a aprovação divina. Entendeu? Então, eu espero ter te ajudado, tá? Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.